Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Roberto Bassi, da disciplina Teoria das Organizações, Teoria Geral das Organizações. Hoje, na nossa sexta aula, a gente vai falar um pouco da teoria estruturalista da administração, certo? A gente vai falar um pouco das origens dela, os fundamentos, e apontar algumas críticas relevantes a essa teoria, relacionadas a essa teoria. Então vamos lá. Da onde veio essa teoria estruturalista? Ela surgiu após o nascimento das teorias da escola clássica, né, que foram a administração científica e a teoria clássica. Essas duas, elas tinham uma visão bem robotizada do trabalhador, do empregado, né? Eles concebiam a organização como um sistema fechado, cujo sucesso, cujo bom desempenho dependia única e exclusivamente de fatores internos à organização, principalmente relacionados à divisão do trabalho, à especialização, à hierarquização, enfim, né? Depois surgiu a teoria das relações humanas, que tinha um enfoque um pouco diferente, quer dizer, um pouco não, totalmente diferente, que valorizava mais o indivíduo, né, o trabalhador, mas concebendo esse trabalhador não como uma peça de uma engrenagem, como ele era concebido nas teorias da escola clássica, mas como um indivíduo que tem necessidades, desejos, sonhos, medos, carências, enfim, anseios, falhas, né? Então, e depois disso veio a teoria da burocracia, que tentou extrair o melhor das duas, né, e aplicar, só que com uma outra visão, aplicar na administração das organizações, só que com uma outra visão. Eles se preocuparam bastante com a normatização, já que é para dividir as tarefas, então e padronizar, esse padrão tem que ser normatizado, ele tem que ser colocado no papel. Esse padrão tem que se tornar uma regra, uma norma, tá certo? A partir da qual os trabalhadores todos vão ter que desempenhar aquela mesma função daquela maneira especificada na norma, no regulamento, no padrão estabelecido, né? Fora isso, também quando se fala de hierarquia, a burocracia também procura diferenciar os níveis hierárquicos, isso numa escala vertical, mas também numa escala horizontal, separando as diferentes áreas de uma organização, né? Ou seja, é a aplicação da divisão do trabalho, mas de uma maneira burocratizada, de uma maneira formalizada, né? É colocado no papel isso, é toda essa estruturação da empresa, porque o Max Weber acreditava que dessa maneira, quer dizer, essa era uma das formas de fazer com que a empresa, a partir do momento que ela encontrou a melhor maneira de trabalhar, através da burocracia, seria a melhor maneira de fazer com que a empresa atingisse os melhores resultados possíveis, né? Normatizando o padrão, normatizando a melhor maneira possível de se realizar uma tarefa ou outra, certo? A teoria estruturalista, ela buscou trazer um pouco dessa discussão, tanto da teoria da escola clássica quanto da burocracia, e comparar essas visões com a teoria das relações humanas, né? Notem que todas essas teorias, elas têm algo em comum, por mais que elas se diferenciem em vários pontos, um ponto elas têm em comum. As teorias da escola clássica, a teoria da burocracia e a teoria das relações humanas. Elas são teorias de sistema fechado. Por mais que a teoria das relações humanas se proponha a olhar o indivíduo e reconheça que ele tem necessidades e que as necessidades deles vêm lá de fora das organizações, a forma de conceber a administração das empresas, ela é proposta, mas de uma maneira que só considera os agentes que participam dessa organização e os seus efeitos internamente. Ela não aborda questões externas, certo? E a teoria estruturalista, ela veio para tentar romper esse padrão, esse conceito de que as organizações são sistemas fechados. Ela procura, então, mostrar que, olha, existe algo lá fora, tem coisa importante lá fora que vocês estão esquecendo que vocês estão esquecendo que existe, mas que tem que ser levado sim em consideração, certo? Ou seja,
existe uma necessidade. Os estruturalistas, eles entendem que há necessidade por parte das organizações para olhar, existe a necessidade que eles olhem lá para fora e não só para o seu interior. Não pode olhar para o próprio umbigo só, eles têm que entender que, olha, tem coisas lá fora que afetam a organização e, consequentemente, a forma com que ela tem que ser administrada, certo? Enfim, voltando um pouco àquelas teorias que eu falei, da escola clássica, a teoria das relações humanas, a oposição entre elas, esse combate entre essas visões opostas, ela trouxe então a necessidade de enxergar a organização como uma entidade social, né? A escola clássica, ela concebe a organização como uma máquina, né? Tanto é que elas são criticadas pela visão da teoria da máquina. Já a teoria das relações humanas, ela foca demais as relações humanas. Ela parece que coloca as relações humanas à frente das necessidades organizacionais. Então, quer dizer, a teoria estruturalista ela tenta compilar esses princípios, tentar fazer com que, olha, nem tanto nem muito, tem gente que não suporta controle, mas tem gente que não vive sem, né? Então, quer dizer, é importante que as organizações entendam, que os administradores entendam que as organizações são, sim, organizações sociais compostas por pessoas que têm lá suas necessidades, seus medos, seus sonhos, seus desejos, mas que também atuam dentro de uma organização formal, na qual existem procedimentos, existem regras a serem seguidas, existem objetivos estabelecidos, estratégias que devem ser seguidas da maneira adequada para que se consiga então atingir esses objetivos, e por aí vai. Enfim, né? Ou seja, ela tenta mesclar, fazer uma mistura, somar, que seja, né? Somar não digo, mas ela tenta pincelar o que há de bom em cada teoria e juntar, certo? Então, o principal fundamento que vocês têm que entender é que ela enxerga a necessidade de olhar para fora, de olhar para o setor externo, para o ambiente externo, né? Por exemplo, uma organização ela é profundamente afetada, o desempenho, né, os resultados de uma organização, por mais que você tente impor o seu método de administrar, suas ideias, enfim, tudo que você planejou pode cair por terra por um simples movimento da sua concorrência, né? Ou de um coronavírus, ou de qualquer coisa. Ou seja, a gente está sujeito, as organizações mais ainda, estão sujeitas a uma série de fatores que podem acontecer no mundo exterior, no mundo exterior, né? Podem acontecer pandemias, como a gente está presenciando agora, a concorrência pode executar algum movimento qualquer, ela pode lançar um produto novo, ela pode fazer uma revolução nos seus preços, ela pode inovar com relação às tecnologias ou à qualidade daquilo que ela fabrica. Ela pode simplesmente comprar um outro concorrente, ela pode se tornar uma empresa muito maior, através de processos de fusão e aquisição. Enfim, as possibilidades que você pode pensar de movimentos que podem surgir da concorrência são inúmeros. O governo pode lançar pacotes econômicos totalmente diferentes daquele que você vivia no momento que você tomou aquela decisão, que você estabeleceu as suas estratégias. Podem surgir novos participantes no mercado que venham de fora, empresas estrangeiras podem entrar no mercado interno, uma série de coisas, certo? Questões jurídicas mudam a toda hora também, e não dá num momento ou em outro. As reformulações jurídicas elas podem de alguma maneira ou outra afetar o seu negócio. Enfim, sazonalidade, dependendo do seu produto, você está sujeito sim às variações do tempo, enfim, é necessário que você, além de olhar para dentro, para si próprio, olhe lá para fora, para o ambiente onde você se relaciona, né? Voltando a falar um pouquinho das organizações, de como a teoria estruturalista enxerga as organizações,
da mesma maneira que a organização ela se relaciona com o meio externo, ela se relaciona com o governo, ela se relaciona com os clientes, com os concorrentes, com os fornecedores, com os seus clientes, enfim, ela se relaciona com todo mundo, né, com todos os agentes possíveis e improváveis e também improváveis que possam surgir. Dentro da organização também funciona da mesma maneira. As diferentes áreas elas se comunicam, né? A organização, vocês têm que entender, pelo menos, vamos lá, de acordo com a visão estruturalista, as organizações não são simplesmente a soma das partes, ou seja, a soma das áreas, dos departamentos que a compõem. Mais do que isso, a organização ela tem que ser definida pelas relações existentes entre os vários departamentos, entre as várias áreas da empresa, né? Então, quer dizer, por exemplo, o que vai determinar o sucesso de vendas de um produto? Poxa, é só a área de vendas? Claro que é muito importante a participação, a contribuição da área de vendas. São eles que estão em contato com o cliente, são eles, desculpe, são eles que sabem a melhor maneira de abordar de uma maneira ou de outra, enfim. Em muitos casos conhecem o cliente, já estão habituados, enfim, já estabeleceram uma relação de confiança, né, entre eles e os clientes, e são eles, inclusive, a área de vendas que é o cartão de visita, é a porta de entrada, né? A cara da empresa é o vendedor, né? Os vendedores são aqueles que mostram, olha, eu sou o representante aqui daquela empresa tal, eu represento a empresa, eu estou falando em nome dela, tá certo? Então é necessário que haja toda essa relação de credibilidade. Mas mais do que isso, é importante também entender que, vamos lá, vamos ampliar esse exemplo, é o vendedor que de repente nessa conversa, devido a essa relação que ele estabelece com os clientes, é o vendedor o vendedor ele tem grande possibilidade de trazer um feedback bem apurado da percepção que o cliente tem a respeito do produto que a gente vende, certo? Porque ele conversa, e aí, gostou, não gostou? Não, é uma droga, que não sei o que, é bom, mas é caro, não sei o que, mas não entrega, quebra fácil, assistência técnica foi uma porcaria, e não sei o que. Ou seja, ele recebe o feedback dos consumidores, né? Ele recebe essa resposta, ele é o receptor da percepção, da manifestação da percepção do cliente com relação ao seu produto. Se o vendedor parar por aí, se essa informação ficar ali, ela morre lá e ela não vai ser útil para nada. Ou seja, é uma informação que poderia, ou seja, se essa informação morrer no ouvido do vendedor, a empresa vai continuar para o resto da vida vendendo um produto que não agrada ao seu mercado consumidor. Ou seja, se o concorrente oferecer alguma coisa, um palito de dente a mais, você vai perder o seu cliente para o seu concorrente. Tá certo? Então é importante que exista uma relação entre o vendedor e a área de produtos, por exemplo. Olha, o pessoal os clientes estão reclamando bastante aqui da qualidade da matéria-prima, não sei o que, acho que é melhor vocês pensarem num outro produto, não sei o que, ou negociarem, ou buscarem um fornecedor melhor. Opa, essa informação já foi para a área de produtos. A área de produtos, então, ela pode acessar a área de marketing e pedir para o departamento de marketing, falar, olha, faça um levantamento mais específico a respeito da percepção do cliente com relação à qualidade da matéria-prima do produto, certo? Então já é uma outra relação, tá vendo? Eles acionaram um terceiro departamento, que é o departamento de marketing, para elaborar e aplicar, colher, tabular e analisar as respostas dessa tal pesquisa. Com base nessa pesquisa, eles vão devolver para a área de produtos, agora eu sei o que os clientes acham. Então a falha está aqui, nesse componente. Fornecedor, quer dizer, eu sou a área de produtos, agora estou sendo a área de produtos. Ele vai ligar para quem? Ele não vai ligar para o fornecedor, ele vai ligar para a área de compras, para a área de suprimentos da empresa dele. Área de compras,
eu tô com um problema assim assado nesse componente X. Vocês não têm como cotar um fornecedor melhor, eu preciso melhorar a qualidade neste ponto aqui. Esse produto que eles estão me entregando é assim, ao passo que ele precisaria ser assim, o que não está acontecendo. Então eu preciso deste produto desse tipo aqui. Vocês podem sair atrás fazer essa pesquisa, né? Isso é uma atividade, uma tarefa que cabe à área de suprimentos. Então sim, é a área de compras, é o departamento de suprimentos que vai atrás dos fornecedores que fornecem esse tipo de produto, esse componente dentro das especificações apresentadas pela área de produtos. Então tá, com base, então eles já identificaram os fornecedores, vão abrir todo um processo de concorrência, né? Aí vai, olha, conseguimos aqui, selecionamos esse aqui, pronto, olha, ótimo, e claro, vamos tentar baixar o preço, né? Então a partir daí se consegue melhorar a qualidade do produto de acordo com aquele toque, com aquele feedback que o vendedor deu. Aí no final, olha, então agora o produto vai ser colocado em fabricação, né? Olha, a área de produção, notem que agora existe o componente diferente, a gente mudou, olha, vocês precisam mudar a forma de fabricar, montar, a linha de montagem ela tem que sofrer uma pequena modificação, não sei qual é, vocês têm que ver, mas só estou chamando atenção para isso. Mudou toda a linha de produção e agora vai ser entregue o produto em todas as áreas, né? E a partir daí o que acontece? O produto volta a ser entregue ele volta a ser colocado em loja, à disposição nas lojas, e agora o vendedor, né, ele novamente, o que ele faz? Ele chega para o cliente e falou, então, lembra que você tinha me dito que você achava o produto meio falho, tinha um problema aqui na qualidade, você achava isso. Depois a gente acionou a área de marketing nossa aqui, que fez uma pesquisa na qual você e vários outros responderam que o problema era esse aqui especificamente. Então, a gente mudou, a gente fez as mudanças necessárias. O que você acha agora? Opa, agora achei legal, agora é que tá. Mas então agora melhorou bastante, mas agora tem esse outro defeito, quer dizer, é um novo processo que se inicia. Tá certo? Volta lá na área de produtos, outra vez, olha, o que vocês fizeram tá ótimo, mas agora ele apontou uma outra falha, que não era tão grave quanto a primeira, mas o objetivo aqui é melhorar sempre, né? Sempre melhorar a qualidade, aprimorar o produto, de forma que a gente consiga cada vez mais atender as necessidades dos clientes. Então vejam, para a teoria estruturalista, mais do que a soma de diferentes departamentos, a empresa ela é a soma dos departamentos e principalmente das relações existentes entre eles, né? É com base nessas relações, na forma com que se dão essas relações, é que a empresa vai conseguir atingir o seu grau de excelência, enfim. Os estruturalistas, eles, então, quer dizer, se o mundo eles concebem então não só a organização como uma soma de relações, mas também a partir do momento que eles estendendo esse princípio de que a organização ela também tem que olhar para fora quem? Para as outras organizações. Para quais organizações? O Estado, o governo, né, os concorrentes, os clientes, as famílias, né, que são todas organizações, cada qual com o seu tipo. O governo é uma organização pública, sem fins lucrativos, que trabalha com o bem público, enfim, que tem interesse cujo objetivo é defender os interesses da população, enfim. Já os concorrentes são organizações empresariais que têm como finalidade obter lucro, né, e rentabilidade, e expandir os seus negócios, oferecer um produto no mercado, certo? Atender uma demanda latente, enfim, dessa forma satisfazer as necessidades do mercado consumidor. Por outro lado, você tem as famílias, que são justamente quem tem essas necessidades, né? As famílias são organizações familiares, sociais, familiares, que têm também lá as suas necessidades, desejos todos.
que vão ser necessidades essas que em muitos casos vão ser satisfeitas com os produtos oferecidos pelas empresas e por aí vai. Ou seja, toda a sociedade, na visão dos estruturalistas, a sociedade é composta de organizações, né? Em meio a essas organizações, eles definem inclusive o perfil do ser humano, o perfil da pessoa, né? Se por um lado as teorias lá da escola clássica definiam um homem como, por exemplo, o homem econômicos, né? O Henri Fayol da teoria clássica ele criou um conceito, né? O homo econômicos. O homo econômicos é aquele cara que faz tudo pelo menor esforço, sabe? É o cara que deixa para depois o que ele pode fazer agora. Ele vê, mas eu preciso me matar, não, eu vou fazer o mínimo, sabe? Eu não preciso ganhar tanto não, eu vou produzir o necessário para eu manter o meu emprego. Mas tá bom, não preciso de grandes coisas não, estou contente com a vida que eu levo. Esse é o homo econômicos, né? Na visão do Fayol, que deveria ser incentivado a produzir mais, certo? O Taylor também tem essa visão, e o Taylor utiliza, por exemplo, o pagamento por produtividade para tentar incentivar esse cara a sair desse estado de conformidade, né? Por outro lado, a teoria das relações humanas cria propõe o conceito do homem social, né? O homem social, aquele cara cujo desempenho nas tarefas é fruto direto das relações que ele tem com os iguais, né, com os pares dele, com as outras pessoas que integram o grupo do qual ele faz parte, e ele precisa seguir as regras pré-estabelecidas por esse grupo, né, senão ele sofre sanções, né. Aquela coisa lá, por exemplo, tem um grupo de operários, se alguém trabalhar demais além da média de todo mundo, pô, o cara tá querendo mostrar serviço, tá querendo queimar a gente aqui, não pode, é colocado na geladeira. Já aquele cara que trabalha muito menos do que a média, pô, a gente se matando e o cara não fazendo nada, tá no bem bom, achando que a gente vai levantar a moral dele aqui, que a gente vai sustentar a vadiagem dele, também não vai, colocado na geladeira de um jeito. Então, quer dizer, existiam já essas duas diferentes classificações, né, do ser humano, do trabalhador. Já os estruturalistas, então, eles propõem a criação de um outro conceito, que é do homem organizacional, né? O homem organizacional, ele desempenha tarefas diferentes, ele tem um desempenho, ele tem uma postura diferente em cada uma das organizações com as quais ele se relaciona. Por exemplo, a postura desse cara do homem organizacional na casa dele é uma, né? A postura organizacional dele no ambiente de trabalho, a postura dele no ambiente de trabalho é outra. A postura dele do boteco com os amigos é outra, né? A postura dele na balada é outra. A postura dele na escola, na faculdade é outra, né? Quer dizer, você não age da mesma maneira em todos os lugares onde você vai, certo? Você não abre um livro para ler no boteco, assim como também você não toma um uísque, um vinho na sala de aula, certo? E você não fica falando de mulher e futebol com a tua esposa, né, em casa. Então, quer dizer, tá certa, são diferentes formas de organização que adotam padrões diferentes de comportamento, e o indivíduo ele tem que se adequar em cada um deles, né? Em cada uma dessas organizações, adaptando então a sua forma de se comportar, certo? Ou seja, o homem organizacional ele tem que ser um cara flexível, né? Ele se comporta de uma maneira num lugar, de outra no outro, de uma outra maneira no terceiro lugar, e aí vai. E ele tem que ter tolerância, né? Não pode... você tem que, por mais que ele não goste disso, ele tem que saber aceitar, ele tem que entender que, olha, ou você se adequa ou você está fora, né? Então, ou seja, não basta a capacidade, a flexibilidade, né? A capacidade de você se adaptar, mas você tem também que aceitar isso aí, certo? E é claro, você tem que ter um desejo de partir para cima, de crescer na tua vida, né? Porque, afinal de contas, as diferentes organizações não estão aí simplesmente por existirem,
né? Elas estão de... O objetivo é que você também consiga extrair delas o melhor retorno possível. Assim como você se doa para as organizações, para que elas cresçam, para que elas melhorem graças às suas contribuições, o interessante é também que você também procure extrair dessas organizações o melhor que elas têm a oferecer. Tá certo? Então, por exemplo, numa faculdade, se matem de estudar, suguem do professor. Tá certo? E dos colegas que também estudam com vocês. No trabalho, a mesma coisa. Sugue experiência das pessoas lá. Tente aprender o máximo como é que se faz. Tente ensinar muito bem quem não sabe. E aí vai. Na família, procure se relacionar da melhor maneira possível. Seja correto, seja digno, seja cuidadoso, zele pelo bem-estar da família. E a mesma coisa com os amigos, né? Com os amigos, é claro, você tem toda uma outra relação de amizade, companheirismo, fidelidade, né? Preocupação, enfim. Cada um tem que você tem que buscar extrair o melhor de cada um deles, né? Vocês têm que entender que o homem é organizacional justamente porque ele vive nesse ambiente organizacional, dinâmico, ultramoderno, não sei o quê. Ele é um cara competitivo. Ele é um cara que também ele procura se dinamizar, ele procura se atualizar e vambora, ele é pau pra toda obra, vamos aí, o que precisar fazer ele tem que fazer. Esse é o perfil do homem que as organizações procuram na visão dos estruturalistas, certo? Existem alguns tipos de organização que alguns estudiosos criaram, mas que eu não vou entrar aqui nessa videoaula. Vocês leiam as características dessas tipologias no material que eu vou mandar para vocês. Claro, como sempre, essa aula, o objetivo é que o ideal é que vocês acompanhem ou tenham acompanhado por meio dos slides e que leiam também o material que eu vou mandar para vocês em PDF, tá certo? Por enquanto é só. Tenham um ótimo final de semana, se cuidem e acredito que em breve a gente volta a se encontrar na sala de aula. Até mais, gente. Um abraço.